Estamos em 1776. Uma nova nação está prestes a nascer. Uma nação que mudará o curso da história mundial. 13 colônias, agarradas à costa leste de um vasto continente, ousam desafiar o poderio do Império Britânico, um dos mais poderosos do mundo. Esta é a história da sua luta pela liberdade, uma luta que ressoaria muito além das suas fronteiras, inspirando futuras gerações. É uma história de pessoas comuns que se levantam contra a tirania, de coragem e sacrifício, e do poder duradouro de uma ideia que todos os homens são criados iguais e têm direitos inalienáveis. Essas colônias não buscavam derrubar um rei distante por mera frustração ou capricho. Durante décadas, elas prosperaram sob o domínio britânico, desfrutando de relativa autonomia e prosperidade, construindo suas vidas e comunidades. Mas uma série de eventos, um aperto gradual das rédeas, começou a semear as sementes do descontentamento, transformando a lealdade em ressentimento. Os colonos, ferozmente independentes e orgulhosos, se sentiam sufocados pelo jugo de impostos e regulamentações cada vez mais pesados, impostos sem seu consentimento. Eles viam essas ações como uma traição aos seus direitos como ingleses, direitos que acreditavam serem universais e inalienáveis. O grito de "sem impostos, sem representação" ecoava pelas ruas, encapsulando a crescente raiva dos colonos, uma raiva que se transformaria em ação. Eles se sentiam sem representação no parlamento britânico, suas vozes ignoradas nos corredores do poder, suas preocupações desconsideradas. Essa sensação de injustiça, de serem tratados como cidadãos de segunda classe em sua própria terra, alimentou as chamas da rebelião, uma rebelião que não poderia ser contida. O palco estava montado para um confronto monumental, um confronto que definiria o futuro de uma nação. As queixas dos colonos não eram simplesmente sobre impostos ou representação, mas sobre algo muito mais profundo. Eram sobre princípios fundamentais: liberdade, autodeterminação e o direito de governar a si mesmos, princípios pelos quais estavam dispostos a lutar e morrer. Eles ansiavam por um governo que derivasse seu poder do consentimento dos governados, não dos caprichos de um rei distante, um governo que respeitasse seus direitos e liberdades. Essa crença apaixonada na liberdade individual e na responsabilidade se tornaria a pedra angular do experimento americano, um experimento que continua a inspirar o mundo até hoje. Do outro lado do Atlântico, o rei George III, o monarca da Grã-Bretanha, permaneceu resoluto em sua crença de que as colônias existiam unicamente para o benefício da coroa. Ele via as colônias como uma extensão de seu reino, uma fonte de riqueza e poder que deveria ser mantida sob controle rígido. Ele via a rebeldia dos colonos como uma afronta à sua autoridade, uma rebelião que deveria ser esmagada de forma rápida e decisiva. Para ele, qualquer concessão seria um sinal de fraqueza, algo que um monarca não poderia permitir. A recusa teimosa do rei em reconhecer a legitimidade das queixas coloniais só serviu para inflamar ainda mais a situação. Ele acreditava firmemente que a força e a disciplina eram as únicas respostas adequadas para a desobediência. O governo britânico, convencido de que uma demonstração de força reprimiria a agitação, enviou tropas para as colônias. Eles esperavam que a presença militar esmagadora intimidasse os colonos e restaurasse a ordem. A presença de soldados britânicos em solo colonial, antes um símbolo tranquilizador de proteção, agora parecia uma força de ocupação. Os colonos começaram a ver os soldados como invasores, não como protetores. As tensões aumentaram a cada dia que passava, culminando nos trágicos eventos de 19 de abril de 1775, uma data gravada nos anais da história americana. Este dia marcou o ponto de não retorno, onde a diplomacia falhou e a guerra se tornou inevitável. Naquele dia fatídico,
tropas britânicas marcharam em direção a Concord, Massachusetts, com a intenção de apreender suprimentos militares coloniais. Eles estavam determinados a desarmar os rebeldes e acabar com a resistência antes que ela pudesse se espalhar. Eles foram recebidos por um grupo determinado de cidadãos soldados, os Minutemen, em Lexington Green. Estes homens comuns, agricultores e artesãos, estavam prontos para defender suas terras e suas liberdades. Tiros foram disparados, o tiro ouvido ao redor do mundo, e a Revolução Americana havia começado. Este confronto inicial foi pequeno, mas seu impacto foi imenso, ecoando através das colônias e além. As batalhas de Lexington e Concord, embora em pequena escala, iniciaram uma tempestade de resistência por todas as colônias. A notícia do confronto se espalhou rapidamente, inflamando o espírito de revolta. A sorte estava lançada e não havia como voltar atrás. A decisão de lutar pela independência estava tomada, e os colonos estavam prontos para enfrentar as consequências. Os colonos, antes divididos por diferenças regionais e interesses econômicos, uniram-se em sua causa comum. A luta pela liberdade e pela autodeterminação os uniu como nunca antes. Eles estavam determinados a lutar por sua liberdade, mesmo que isso significasse enfrentar todo o poderio do Império Britânico. A determinação e a coragem dos colonos seriam testadas nos anos seguintes, mas sua vontade de ser livres nunca vacilou. Fazendeiros, lojistas e artesãos comuns pegaram em armas, transformando-se em soldados da noite para o dia. Eles deixaram suas vidas pacíficas para trás, trocando ferramentas de trabalho por mosquetes e coragem. Liderando esse exército improvisado estavam homens de visão e coragem extraordinárias. Esses líderes emergiram das sombras, prontos para guiar seus compatriotas através dos desafios que se aproximavam. Homens como George Washington, um fazendeiro da Virgínia e veterano da Guerra Franco-Indígena, que se tornaria o comandante em chefe do exército continental. Sua presença inspirava confiança e sua liderança era inquestionável. Sua determinação inabalável e brilhantismo estratégico seriam essenciais para guiar a jovem nação através da longa e árdua luta que se avizinhava. Washington não apenas liderava, mas também inspirava seus homens a nunca desistirem. Thomas Jefferson, um jovem advogado da Virgínia, possuía um intelecto aguçado e uma crença apaixonada nos princípios de liberdade e autogoverno. Ele era um pensador profundo, cujas ideias moldariam o futuro da nação. Encarregado de redigir um documento que declarasse a independência das colônias para o mundo, Jefferson escreveu as palavras imortais da Declaração da Independência. Suas palavras ecoariam através dos séculos, inspirando gerações futuras. Benjamin Franklin, um renomado cientista, inventor e diplomata, usou sua inteligência, sabedoria e reputação internacional para obter apoio crucial da França. Sua habilidade diplomática foi vital para garantir a aliança que ajudaria a virar a maré da guerra. Esses pais fundadores, juntamente com inúmeros outros patriotas, inspiraram e mobilizaram os colonos, transformando uma rebelião local em uma revolução completa. A união e a determinação desses indivíduos foram a faísca que acendeu a chama da independência. Em 4 de julho de 1776, o Congresso Continental, reunido na Filadélfia, deu o passo importante de declarar formalmente a independência das colônias da Grã-Bretanha. A Declaração de Independência, escrita principalmente por Thomas Jefferson, permanece como um testemunho do poder duradouro das ideias. Ela proclamou que todos os homens são criados iguais, dotados de certos direitos inalienáveis, incluindo a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Essas palavras ressoaram muito além dos corredores do Congresso, ecoando através do Atlântico e inspirando revolucionários por gerações futuras. Foi uma declaração ousada e radical, um desafio direto à ordem estabelecida da monarquia e do colonialismo.
A Declaração de Independência não era apenas uma lista de queixas contra o rei George III. Foi uma articulação poderosa de princípios universais, um modelo para um novo tipo de governo, fundamentado no consentimento dos governados. Ela proclamou o direito do povo americano de alterar ou abolir seu governo, um direito que decorre da dignidade inerente e da igualdade de todos os seres humanos.